O capítulo 13 do livro dos Reis traz uma história intrigante que, à primeira vista, pode causar estranheza e até mesmo desconforto. Nessa narrativa, um homem de Deus é enviado de Judá a Betel com uma mensagem urgente do Senhor para Jeroboão, o primeiro rei de Israel. No entanto, esse profeta acaba desobedecendo às instruções divinas e sofre um destino trágico, nunca mais retornando à sua terra ou sua casa. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender essa história e chegam até mesmo a questionar a justiça divina em relação ao que aconteceu com o profeta. Entretanto, o fato de Deus incluir essa história triste em sua palavra sugere que há uma lição a ser aprendida com ela. Esse episódio revela a soberania inquestionável de Deus, a importância da obediência à sua palavra e as consequências da desobediência. De fato, a história desse profeta anônimo nos ensina que a obediência a Deus é essencial e não deve ser influenciada por vozes externas, não importa quão convincentes ou autoritárias possam parecer. No vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre o homem de Deus que foi morto por um leão. Toda essa narrativa ocorreu em um momento crítico na história de Israel, depois que os reinados de Davi e Salomão haviam passado, e o reino foi dividido para aqueles que não sabem. Após a morte do rei Salomão, o reino unificado de Israel foi dividido devido a políticas opressivas e à insensatez de seu filho, Roboão. O reino do norte foi formado pelas tribos israelitas e era conhecido como Israel, sob a liderança de Jeroboão, um ex-oficial de Salomão. Enquanto isso, o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, continuou sob a dinastia davídica com Roboão como seu rei. No entanto, essa divisão marcou um período de instabilidade política e espiritual, com os dois reinos frequentemente em conflito. Embora Jeroboão tivesse permissão divina para dividir politicamente o reino como parte do julgamento de Deus contra a casa de Salomão por suas deviações, ele não tinha permissão para dividir a adoração do povo de Israel. No entanto, ele caiu no erro de querer garantir a continuidade de seu poder desviando o povo da adoração no templo em Jerusalém. Para isso, ele estabeleceu centros de adoração idólatra em Betel e Dan, introduzindo bezerros de ouro como objetos de adoração e instituindo um sacerdócio alternativo. Essas ações não apenas afastaram o povo de Israel da verdadeira adoração ao Senhor, conforme estabelecido na lei mosaica, mas também representaram diretamente uma rejeição à soberania de Deus e à sua escolha de Jerusalém como local de sua habitação especial naquele momento. Portanto, o ato de Jeroboão de instituir uma adoração paralela em Israel era ilegal e merecedor de julgamento divino. Betel, o lugar onde o homem de Deus foi enviado para profetizar contra o altar idólatra, é bastante significativo nas páginas bíblicas. Seu nome significa Casa de Deus, e foi lá que Jacó teve sua visão de anjos subindo e descendo uma escada que alcançava o céu, um encontro que marcou Betel como um lugar de revelação divina. Então, a escolha de Betel por Jeroboão como centro de adoração idólatra não foi apenas estratégica, mas também profundamente irônica, transformando um lugar onde o Senhor se revelara ao patriarca da nação em uma cena de rebelião e apostasia. A missão do homem de Deus em Betel ocorreu precisamente contra esse pano de fundo de desprezo e desafio à autoridade divina. Ele foi enviado para profetizar contra o altar de Betel e condenar a idolatria e a rebelião de Jeroboão. Mas, no final, sua própria vida se tornou um símbolo da urgência de atender ao chamado de Deus à fidelidade e à santidade. O profeta enviado nessa missão era um servo anônimo de Deus, seu nome não aparece em lugar algum das Escrituras, e qualquer tentativa de identificá-lo é fútil. Mas isso é inconsequente. O fato de Deus ter escolhido um mensageiro anônimo para confrontar um rei não surpreende aqueles que sabem que Deus muitas vezes usa os pequenos e desconhecidos para cumprir seus propósitos, demonstrando assim que o verdadeiro poder e autoridade residem não em posições humanas de influência, mas na obediência à palavra de Deus. Ao chegar a Betel, o homem de Deus não apenas profetizou contra o altar idólatra construído por Jeroboão, mas também anunciou um sinal imediato de sua veracidade. Ele disse que o altar se dividiria, e as cinzas sobre ele seriam derramadas. Isso foi mais do que um julgamento contra a idolatria praticada, foi também uma declaração profética do declínio espiritual e político inevitável de Israel sob a liderança de Jeroboão. Enquanto o homem de Deus profetizava contra o altar em Betel, outro evento extraordinário ocorreu. O rei Jeroboão, confrontado com a condenação corajosa de seu altar idólatra, estendeu a mão contra o homem de Deus, talvez em um gesto de ameaça ou comando para prendê-lo.
Esse ato de agressão contra o profeta não passou despercebido pelo Senhor. Imediatamente e sobrenaturalmente, a mão de Jeroboão secou, e ele se tornou incapaz de movê-la. Esse sinal miraculoso serviu como uma manifestação tangível do poder de Deus e um aviso contra aqueles que se opõem à sua vontade e a seus mensageiros. Esse incidente reafirmou a autoridade do homem de Deus e a verdade de sua mensagem. Também demonstrou a misericórdia de Deus e sua soberania sobre seus servos. Jeroboão, humilhado e assustado, então pediu ao profeta que orasse ao Senhor para restaurar sua mão, e misericordiosamente, Deus ouviu essa petição. Embora Deus não considerasse Jeroboão inocente, a Bíblia diz que ele é lento para a ira. De fato, muitas vezes Deus mostra misericórdia mesmo àqueles que se opõem a ele, o que é sem dúvida também um chamado ao arrependimento. Na mensagem entregue pelo homem de Deus ao rei de Israel, também havia uma profecia muito impressionante sobre um evento futuro que ocorreria 3 séculos depois. Ele profetizou a ascensão de um rei chamado Josias, que nasceria da casa de Davi. Este rei, ao contrário de Jeroboão e muitos que o seguiram, faria o que era certo aos olhos do Senhor. Ele destruiria os altares idólatras e cumpriria a palavra de Deus atacando a própria idolatria que Jeroboão havia estabelecido. A especificidade dessa profecia é verdadeiramente extraordinária. O rei Josias foi anunciado cerca de 300 anos antes de seu reinado. Isso destaca a onisciência de Deus e sua soberania sobre a história humana, e o cumprimento dessa profecia é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus à sua palavra e seu plano redentor que se desdobra através das gerações. A missão desse profeta estava sendo cumprida com sucesso, mas infelizmente, ele não assistiu. Deus havia instruído que ele não comesse pão, não bebesse água e não voltasse a Judá pelo mesmo caminho que havia tomado ao ir para Betel. Inicialmente, o homem de Deus mostrou disposição para seguir essas ordens. O rei Jeroboão até convidou o profeta para seu palácio para ser recompensado, mas o profeta recusou veementemente a hospitalidade do rei. Essa ordem para que o profeta não aceitasse a hospitalidade de ninguém em Betel provavelmente serviu como um sinal de desaprovação do que estava acontecendo em Israel. Além disso, essa ordem representava a separação do servo de Deus de influências corruptas e comunhão com aqueles que se desviaram da verdadeira adoração. No entanto, a sequência de eventos após a missão do homem de Deus em Betel é tanto um aviso quanto uma lição sobre a fragilidade da fidelidade humana e a seriedade da desobediência. A queda do homem de Deus ilustra dolorosamente como até os mais fiéis podem falhar em seu compromisso com o Senhor diante de engano e tentação. Quando ele estava retornando a Judá depois de profetizar contra a adoração idólatra do rei Jeroboão, o homem de Deus foi enganado por um velho profeta de Betel. A aparição desse velho profeta de Betel marca um ponto de virada na história. O texto bíblico descreve que esse homem ouviu sobre as ações do homem de Deus, por razões não totalmente explicadas nas Escrituras, decidiu levá-lo de volta para sua casa, contrariando as instruções divinas dadas ao homem de Deus. Em outras palavras, o profeta de Betel sabia das restrições divinas impostas ao profeta de Judá e saiu para encontrá-lo para enganá-lo. Ao encontrar o homem de Deus, o velho profeta de Betel afirmou ter recebido novas instruções por meio de um anjo do Senhor que o havia ordenado a retornar a Betel para comer e beber em sua casa. O homem de Deus acreditou nessa mentira e voltou para comer na casa do velho profeta. Esse momento foi crucial, pois revelou a vulnerabilidade do homem de Deus à influência e ao engano, mesmo por alguém que parecia ser um companheiro fiel na fé. Ao desobedecer ao comando do Senhor, o profeta de Judá imediatamente recebeu a sentença de julgamento divino de que não voltaria a Judá e não seria sepultado com seus ancestrais. Logo depois, o profeta de Judá retornou ao seu caminho com seu jumento, mas foi atacado por um leão que o matou. O corpo do profeta de Judá jazia no caminho. Curiosamente, o leão não o devorou nem ao seu jumento. Em vez disso, o leão ficou ali ao lado do corpo do homem de Deus e de seu jumento. Esse detalhe enfatiza a natureza sobrenatural do julgamento que caiu sobre aquele homem. Não foi apenas uma coincidência ou o mero infortúnio de um viajante encontrando um leão furioso em seu caminho, mas foi a manifestação do julgamento divino e serviu como testemunho para todos os que passavam sobre a gravidade de se desviar dos mandamentos do Senhor. Quando o velho profeta de Betel soube o que havia acontecido com o homem de Deus de Judá, ele procurou recuperar seu corpo para o enterro. Obviamente, o velho profeta de Betel entendeu que o fato de o leão não ter devorado o corpo do homem de Deus era um sinal.
Então ele levou o corpo do profeta de Judá para Betel e o enterrou lá, cumprindo o julgamento de Deus de que ele não seria sepultado com seus ancestrais. No entanto, o velho profeta de Betel reconheceu que aquele homem havia verdadeiramente profetizado em nome de Deus, mesmo que tivesse desobedecido ao Senhor. Ele percebeu que tudo que o homem de Deus havia falado se cumpriria e pediu a seus filhos que, quando chegasse sua hora de morte, o enterrassem no mesmo túmulo onde o homem de Deus foi colocado. O registro bíblico termina sem responder muitas perguntas que podem surgir nas mentes dos leitores. O texto não explica exatamente por que Deus permitiu que o profeta de Judá fosse enganado ou por que o velho profeta de Betel, que agiu de forma enganosa, também não recebeu o julgamento imediato do Senhor. Há coisas que a Bíblia explica, e há outras que ela simplesmente afirma sem se preocupar em responder nossos porquês. Afinal, Deus é soberano e não deve explicações a nenhum de nós. Algumas pessoas tentam questionar a justiça divina nesse episódio, mas quem é o homem com seu padrão corrompido de justiça para querer medir aquele que é o juiz de toda a terra? Aqui devemos nos concentrar no que é verdadeiramente importante e claro no texto. Por exemplo, a morte do homem de Deus não anulou a verdade de sua mensagem, pelo contrário, serviu como um testemunho ainda mais forte da seriedade da obediência a Deus. Além disso, o consentimento do homem de Deus em seguir o velho profeta e comer em sua casa reflete uma verdade profunda sobre a natureza humana e nossa propensão à desobediência. A natureza humana é como um objeto ponderado inclinado ao engano e à rebelião contra o Senhor, e essa desobediência do homem de Deus foi mais do que um ato de falha momentânea, foi também uma prova de que o coração do homem é enganoso e precisa de vigilância espiritual constante. A morte daquele profeta por um leão pode chocar muitos leitores da Bíblia, mas é inegável que essa história nos leva a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade às tentações e a importância da obediência incondicional a Deus. O fato de o homem de Deus, apesar de sua fé e obediência iniciais, ter caído em tentação nos lembra que, independentemente de nosso status ou experiências anteriores de fé, somos suscetíveis ao erro e requeremos dependência contínua do Senhor, através do Espírito Santo, para discernir a verdade e resistir ao engano. A Bíblia não esconde os erros e falhas de seus heróis. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único sobre quem as Escrituras testificam que nunca houve nenhuma transgressão nele. Todos os outros nomes mencionados na Bíblia eram falíveis. Aqui é apropriado lembrar a recomendação do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto: portanto, quem pensa que está de pé, cuide-se para não cair. Mas em tudo isso, ainda podemos ver a misericórdia de Deus. A história do profeta de Judá nos mostra que, embora possamos enfrentar falhas e quedas, o propósito e a palavra de Deus permanecem inabaláveis e sempre serão cumpridos. Em sua soberania, Deus pode permitir que seus servos enfrentem severas consequências por desobediência, mesmo que possamos ter dificuldade em entender essas coisas. No entanto, Ele também é misericordioso, como visto na preservação do corpo do profeta, em como aquele homem foi enterrado em Betel, reconhecido como um legítimo servo do Senhor, e em sua profecia final cumprida concernente a Israel. Portanto, mesmo nos julgamentos de Deus, há propósito e providência. A verdade é que ainda estamos em um tempo em que o julgamento divino se manifesta misturado com misericórdia. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações, Deus está no controle, e sua misericórdia está sempre presente, convidando-nos ao arrependimento e à restauração. Além disso, vivemos em um mundo cheio de vozes conflitantes e mensagens enganosas. A história nos ensina a importância de conhecer a palavra de Deus, buscar sua orientação em oração e testar todas as coisas à luz de sua verdade. A fidelidade à palavra de Deus e o compromisso com sua vontade devem ser o selo distintivo de nossa vida cristã, protegendo-nos dos enganos que procuram nos desviar do caminho da justiça. Aqui está um aviso urgente para nós: observe que o homem de Deus de Judá foi enganado por um profeta experiente que afirmava ter recebido uma ordem de Deus por meio de um anjo. Isso nos ensina que devemos estar prontos para identificar o engano mesmo nos lugares mais improváveis. Dificilmente alguém tentará nos enganar afirmando ter recebido uma palavra de Satanás, mas muitas vezes tentarão nos enganar usando falsamente a palavra e o nome de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo também nos alertou que mesmo que um anjo do céu nos pregue outro evangelho, seja ele amaldiçoado. Finalmente, a história desse profeta anônimo também nos chama à obediência incondicional e completa a Deus.
Aquele homem havia cumprido com sucesso a ordem de Deus até desobedecer quando já estava retornando para casa. Isso nos ensina que obedecer parcialmente ainda é desobediência aos olhos do Senhor. Somos chamados a seguir completamente a Deus, confiando em Sua palavra acima de todas as outras influências ou persuasões. E a boa notícia é que temos o Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir a toda a verdade. Meu desejo é que essa mensagem nos conduza a uma maior fidelidade e a um compromisso renovado com o Deus que nos chama, nos usa e nos redime em Sua graça e misericórdia soberanas. Agora eu quero saber, você já conhecia a história do profeta que foi morto por um leão na Bíblia? E quais lições você consegue tirar desta história? Escreva nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para um público maior. Gratidão a todos e aguardamos vocês nos próximos vídeos.